Fala, marombeiros, tudo bem? Hoje estaremos começando uma série chamada Esteroides Espirituais. Essa série daqui tem a ver com itens que, se não forem tratados dentro da sua vida espiritual, poderão te prejudicar demais. Então é de fundamental importância que você preste muita atenção nesses itens. Para começar essa série, nós estaremos falando sobre a confissão de pecados. Quais são os perigos que nós temos em não confessar pecados? Não confessar pecados pode ser um esteroide espiritual terrível que pode te fazer muito mal e pode atrapalhar muito a sua saúde espiritual. Então vamos lá, roda a vinheta aí. Se tem algo que é fundamental dentro da caminhada cristã e faz parte do processo de santificação e da aplicação da cruz em nós, vem a ser o processo de confissão de pecados, de pedir perdão pelos nossos pecados ao nosso Deus. Isso daí faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas é necessário que a gente entenda o porquê de fazer isso. Por que a gente tem que ter esse momento? Por que a gente tem que gastar esse tempo com Deus? Por que isso daí tem que fazer parte? Para que a gente possa analisar profundamente esse item daí da vida cristã, esse item importantíssimo, a gente vai utilizar o texto de Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Vamos ler o texto. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres em você. Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Antes que a gente faça uma aplicação do texto, é necessário que a gente entenda quem era a figura de Josué e o que ele representava. Josué era o sumo sacerdote de Judá. Ele só era a figura mais importante no que tange a parte religiosa do povo com Deus. Só era isso. Porque era ele que entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, uma vez por ano, para fazer expiação sobre os seus pecados e sobre os pecados do povo. Daí a importância da figura de Josué para esse momento ao qual é descrito esse texto de Zacarias. Mas Josué tinha um problema. Josué estava se apresentando com um defeito perante nosso Deus. Se você reparar no texto, o texto está falando que Josué estava se apresentando perante nosso Deus com suas vestes impuras. As vestes dentro da Bíblia têm um significado da condição do homem em relação ao nosso Deus. Você vai reparar que na Bíblia a gente vai ter determinados momentos que o homem vai se apresentar de uma forma que ele está nu. Em determinados momentos nós vamos ver que ele vai estar vestido de peles de animais. Em determinados momentos a gente vai ver que ele está vestido de vestes brancas. Em determinados momentos a gente vai ver que ele vai rasgar as suas vestes, vai se cobrir com cinzas. Em determinados momentos a gente vai ver que ele está vestido de púrpura. Todas essas vestes, todas essas figuras querem dizer algo em relação à condição do homem em relação a Deus. No caso de Josué, ele estava com suas vestes sujas. E o que significa as vestes sujas? O significado das vestes sujas tem a ver com pecado. Tem a ver com algo que não foi tratado, algo que não foi arrependido, algo que não foi colocado perante Deus. Mas não quer dizer que venha a ser em relação a uma pessoa ignorante às coisas de Deus. Josué estava vestido, mas as suas vestes estavam sujas. A questão de estar vestido quer dizer que ele já teve um relacionamento com Deus, ele já teve suas vestes limpas, mas por algum motivo, por algum pecado, ele ficou com suas vestes sujas. Lá no livro de Apocalipse, quando nós temos os 144 mil chegando dentro dos céus, é perguntado: quem são esses que estão com essas vestes brancas? Esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso daí não tinha acontecido com Josué. Por ele não ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele tinha uma grave consequência do seu pecado. E que consequência era essa? Ele tinha Satanás à sua direita para acusá-lo. E ele foi colocado numa condição de juízo.
E esse vem a ser o primeiro item que eu gostaria de conversar com vocês. Vem a ser a questão da legalidade que é dada a Satanás no momento que nós não confessamos os nossos pecados. É necessário que a gente confesse os nossos pecados para que a gente seja lavado pelo sangue de Cordeiro e para que Satanás não tenha legalidade para nos acusar, de jogar na nossa cara aquilo que nós fizemos. A gente pode fazer uma comparação com os nossos dias, utilizando dois irmãos que, brincando dentro de casa, um vem e quebra o jarro de flores da sua mãe. O outro irmão, a ver essa cena daí, ele começa a chantagear o seu irmão, dizendo o seguinte: olha só, se você não fizer tudo o que eu quero, eu vou contar o que você fez para a mamãe. E quando ela souber, ela vai te pegar. Da mesma forma com os dois irmãos, Satanás faz exatamente a mesma coisa conosco. Ele começa a nos acusar e começa a perguntar o seguinte: vem cá, como que você tem coragem de entrar na igreja? Como que você tem coragem de estar no meio dos seus irmãos? Como que você tem coragem de orar? Como que você tem coragem de estar perante Deus? Ele começa a questionar essas coisas em relação a nós. Ele começa a nos acusar, porque ele tem legalidade sobre algo que não foi confessado a Deus e não foi devidamente tratado. Sendo assim, o que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa postura mediante essas acusações de Satanás contra nós? A nossa posição deve ser a de falar para a nossa mãe, no caso da nossa analogia. A nossa atitude deve ser de pedir perdão ao nosso Deus. A gente deve confessar os nossos pecados e pedir perdão. Se a gente for linkar com o texto que a gente leu de Zacarias, no momento que a gente pede perdão, vem um anjo com tição, vem um anjo com uma brasa e queima esse pecado. Ele queima aquilo que deve ser queimado dentro de nós. Poxa, mas Felipe, eu faço esse pecado toda hora, eu não tenho conseguido vencer, eu não tenho conseguido passar por cima dele, eu estou numa cadeia. Confesse todo momento. Confesse quantas vezes for necessário. Coloque perante Deus quantas vezes forem necessárias. Isso daí faz parte do seu processo de santificação. Você não pode se acomodar no seu pecado e pensar que isso daí vai sarar sem que você coloque perante Deus. É necessário que você coloque aquilo que está sendo feito perante Deus e você peça perdão ao nosso Deus. Quem sabe você deve estar se perguntando o seguinte: poxa, mas se Deus vai perdoar o meu pecado, por que eu tenho que confessar o meu pecado? Por que eu tenho que falar com Ele aquilo que eu fiz e então pedir perdão? Não tem lógica isso. Você pode pensar racionalmente que não tem lógica, mas espiritualmente tem todo sentido. No momento que você se ajoelha e que você coloca esse pecado perante o nosso Deus, você está dizendo com essa atitude que Ele existe, que você crê na existência do nosso Deus e que Ele é Senhor da tua vida. Você está dizendo muita coisa nesse ato. Né? Apesar de racionalmente, com a nossa mente carnal, a gente pensar que não tem lógica, que é tudo que Satanás deseja que a gente faça, né? Espiritualmente faz todo sentido. Né? E a gente não pode perder essa perspectiva. Bem, galera, o nosso Marombada dessa semana vai ficar por aqui. E agora está na hora do nosso desafio. Vocês lembram do desafio da semana passada? Vocês lembram daquela listagem de pecados que a gente escreveu e colocou no local escondido? Nós vamos precisar dela. Nós vamos pegar essa listagem daí, nós vamos confessar ao nosso Deus e pedir perdão item a item ao nosso Deus. É extremamente necessário que nós tenhamos esse momento a sós com Ele. E é extremamente necessário que a gente fale item a item ao nosso Deus. É necessário que a gente fale que a gente foi mentiroso, é necessário que a gente fale que a gente foi promíscuo, é necessário que a gente fale que a gente foi invejoso. A gente tem que colocar nome aos bois. É necessário que a gente vá descrevendo esses itens. Não para ele, porque ele sabe exatamente aquilo que a gente fez e aquilo que a gente é. A questão é para a gente. A gente precisa ter noção daquilo que a gente é em relação à santidade do nosso Deus. Coloque isso daí perante o nosso Senhor. Que você tenha vitórias com isso. Nós do lado de cá estaremos orando para que você seja mais que vencedor e para que você cresça espiritualmente. Um forte abraço e vejo vocês no próximo Marombada Espiritual. Até lá!